eclipse solar em Áries. O que é que isso significa, né? Eclipses mexem com o nosso imaginário, porque faz parte, né, do nosso inconsciente coletivo, tudo aquilo que os nossos ancestrais sentiam quando eles viam o astro-rei sumindo no céu. Bom, se você ficou curiosa e quer saber um pouquinho mais sobre, fica aqui comigo, né, que eu vou te passar um pouco da minha visão. Eu sou a Tati Pepato, eu sou astróloga e terapeuta sistêmica. E nos meus vídeos eu gosto de fazer um pouquinho, né, de passar essa reflexão dos aprendizados do céu, né, porque eles nos auxiliam com os nossos aprendizados aqui na Terra, e trazendo um pouquinho desse olhar sistêmico, porque para mim não tem como enxergar a vida se não for de forma sistêmica, né? Depois que a gente é mordido pelo bichinho da constelação familiar, a gente vai observando o quanto isso influencia a nossa vida, né? Então, vou te trazer aqui um pouquinho dessa visão de como eu enxergo, trazendo os arquétipos, né, de Sol e Lua, e essa conexão com a nossa realidade aqui na Terra, né? O Sol na astrologia, ele representa o futuro, ele representa, né, a nossa força criativa, é a energia da criação, é o que nos dá vida, né, a nossa força vital, e representa também o nosso pai. É como se fosse aquela força do masculino que nos leva para a vida, né, a nossa consciência também. A lua, ela representa o nosso inconsciente, representa o nosso passado, a nossa ancestralidade, as nossas memórias. E é o feminino, né? A nossa mãe, é o útero. Então, nesse momento de alinhamento no céu, em que a gente tem Sol, Lua e Terra, essa lua ela projeta a sombra dela, né, em cima do Sol. Isso acontece sempre na lua nova, né, o eclipse solar, porque eles precisam estar ali realmente muito próximos, né? Se a gente for ver na realidade, eles estão muito distantes, mas é como se eles estivessem no mesmo direcionamento. Então isso acontece. Não é toda lua nova que é um eclipse solar e nem é todo eclipse solar que é um eclipse total. Então precisa ter esse alinhamento perfeito para que isso aconteça. Né? E trazendo essa visão, né, de como eu enxergo a astrologia, é como se fosse um alinhamento perfeito também para nós aqui, né? Porque nós temos Sol, nós temos Lua, né? Esses sistemas estão conectados. É um alinhamento de alma, é um momento que a nossa alma tem um chacoalhão do universo para que a gente possa seguir aquilo que ela realmente veio realizar aqui, né? Que às vezes a gente, na correria do dia a dia, né, em ficar muito pensando aí no que precisa ser feito, a gente acaba se desconectando de fato do que o nosso coração vibra, né? E quando acontecem esses momentos especiais, é como se fosse realmente esse chamado para que a nossa alma acorde e fala, ok, agora eu entendo para onde eu tenho que ir, né? E o que precisa ser feito. Bom, é um eclipse que foi considerado raro, né? Porque é um eclipse híbrido, não é sempre que acontece. Híbrido por quê? Porque em alguns lugares do mundo ele foi total, em alguns lugares do mundo ele foi parcial no sentido de ficar como se fosse uma bola de fogo, né? A Lua ela não tampou totalmente o Sol, mas tampou bem o meio do Sol, então fica aquele anel, né? E isso não é sempre que acontece também, tá? Então é como se fosse astronomia, astrologia, todo mundo muito fissurado para entender um pouco mais sobre esse eclipse. É o primeiro eclipse que acontece no signo de Áries. Normalmente a gente passa 18 meses tendo eclipses em um eixo, né, astrológico. A gente estava tendo eclipses no eixo Touro e Escorpião, mas a gente ainda vai continuar tendo eclipses nesse eixo. Então esse ano de 2023 está bem babadeiro, porque a gente vai ter eclipses no eixo de Áries e Libra e no eixo Touro e Escorpião. Muitas pessoas sendo remexidas, né? Porque quanto mais a gente tem da energia de um signo, mais a gente vai sentindo, né? Então, se você conhece seu próprio mapa, olha onde você tem o grau 29 de Áries, desculpa, porque é ali onde está acontecendo, né, esse eclipse. E o que é que significa todo esse alinhamento, né? É como se a gente tivesse, então, esse momento em que as questões do passado podem ter ficado em evidência, para que a gente possa, a partir do momento que o Sol volta a brilhar, fazer novas escolhas, né? Então a gente tem o quê? Um ganho de clareza sobre padrões que a gente pode ter, que não estejam legais, sobre memórias que estavam nos conduzindo, né? E que às vezes, por exemplo, traz medo, né? A memória, um desafio que você viveu, e aí ao invés de você ficar na sua coragem, que é Áries, né? Na sua força de ação,
você cai no medo, fica na insegurança e acaba não fazendo as movimentações que são necessárias. Então, a gente tem esse momento para que, né, a partir de ter essa clareza, a gente possa fazer novas escolhas. Pode ser bem interessante, né, até fazer um processo terapêutico mesmo nesse momento, uma constelação familiar, se a gente percebe que realmente tem algum padrão que existe dentro do nosso sistema e a gente está repetindo. Porque é só ganhando essa consciência que a gente pode, né, compreender por que eu tô repetindo esse padrão, né? E vasculhar, investigar, porque isso vai fazer com que você mude essa rota, né? Que você tenha essa força para entender como se desconectar desse padrão de uma forma muito amorosa, não na força da raiva, né? Não tentando excluir, porque tudo que a gente exclui, a gente repete. A nossa alma, ela é muito amorosa. Por mais que racionalmente a gente fala, não faz sentido isso. Mas lá no fundo da nossa alma, muitas vezes a gente está repetindo um padrão por puro amor, por desejo de pertencimento, né? E aí a gente tem toda essa energia ariana no céu, né? Sol, lua, né? Onde aconteceu aí o eclipse, sendo regido por um Marte em Câncer, que fala sobre essa conexão com a lua, que fala sobre essa conexão com o nosso sistema familiar, que fala sobre essa conexão com o passado, né? Então é como se o nosso guerreiro estivesse sendo realmente tomado, né? Por essas emoções mal resolvidas, por essa necessidade de pertencimento, pela carência, né? E esse eclipse é como se ele falasse: chega, né? Vamos lá, vamos entender mais sobre a gente estar autocentrado, sobre a gente escutar essa verdade do nosso coração, né? Sobre a gente ter coragem e principalmente força de vontade, né? Porque é a força de vontade que faz tudo acontecer e estar, né, no nosso próprio lugar, estar realmente na nossa posição dentro dos nossos sistemas ou dentro das nossas relações. Porque quando eu tô olhando demais pro outro, quando eu tô fazendo demais pelo outro, quando eu tô tomando conta da vida do outro, quem é que tá tomando conta da minha vida? Se eu tô só fazendo os desejos do outro, quem é que olha para os meus próprios desejos? Será que eu conheço os meus próprios desejos? Então são muitos desses questionamentos que podem ficar aí fortes nesse momento, né? Porque quando a gente tá num avião, né? E a aeromoça fala, se acontecer alguma pane, primeiro a gente coloca a máscara em nós e depois a gente coloca no outro, mesmo que seja nosso filho, né? Porque a gente precisa primeiro estar bem para que a gente possa cuidar de outra pessoa. Então esse eclipse é como se fosse se chacoalhando o universo para que a gente fale, opa, onde é que eu estou me negligenciando? Onde é que eu estou olhando demais para as necessidades externas e esquecendo das minhas próprias? Onde é que eu estou, às vezes, cobrando o outro de fazer por mim? Porque eu estou fazendo por ele e eu quero que ele faça por mim também, né? E aí a gente sai do foco principal, que é o amor, né? Porque exigência, cobrança, né? Isso não vai fazer nenhuma relação, nenhum sistema, né? Prosperar, nenhum sistema tá ali no seu fluxo total, né? Da vida. Então é um momento para a gente repensar, né? Essas escolhas que estão sendo feitas. Além disso, a gente tem a participação de Plutão, né? Num aspecto desafiante. E Plutão, né? É o deus da morte, do renascimento, da transformação. Então é como se fosse assim, pra gente fazer mudanças muito profundas mesmo dentro de nós, né? E ter muito essa força mesmo, essa clareza para romper com aquilo que não está nos fazendo bem. É óbvio que, como todas as movimentações, né, são energias muito fortes, né, tanto de Plutão quanto de Áries, e isso pode vir à tona, às vezes, alguns rompantes, algumas situações em que traga, né, alguma emoção meio desafiante. Então é um momento para a gente ter bastante cautela também, trabalhar muito a nossa paciência. E aí, né, na sequência do eclipse acontece um Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, né, eu vou fazer depois um vídeo especial sobre ele, mas basicamente é um período de revisão, né, em que a gente vai revisar a energia taurina. Touro que fala dos nossos valores, dos nossos apegos, né, da relação com o dinheiro, da relação com o amor e com os nossos talentos. Então é um momento que às vezes também vem à tona muitas questões e às vezes a gente quer fazer mudanças muito radicais.
E, se for possível, né, manter a calma para ir pensando como fazer isso é melhor, né? Porque durante um período de Mercúrio retrógrado, às vezes a nossa mente não tá tão assim racional e a gente acaba fazendo algumas decisões que depois parecem que foram precipitadas. Então, né, tenha aí bastante paciência, vá ganhando clareza sobre quais são as mudanças que precisam ser feitas, mas vai respeitando o seu tempo e as suas necessidades. E acaso, né? Se acaso acontecer alguma mudança que venha do externo, né? Em que você não teve ali realmente como definir, é isso, ponto e acabou, né? O universo te trouxe já essa transformação para a vida, acolha. Porque como é um realinhamento de alma, com certeza essas mudanças surgem para que você esteja cada vez mais no seu caminhar, naquilo que você realmente veio realizar. Bom, por hoje é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode comentar aqui, né? Vamos conversando mais. Quero entender também como vocês estão sentindo aí essa energia do eclipse. Então é isso. Um beijo.